comentário bíblico com Mari Persona. Por que medidas são importantes? Ezequiel capítulo 42. Por que as medidas são tão importantes na Bíblia, na palavra de Deus, para Deus ter deixado aqui alguns capítulos de Ezequiel só falando de medidas, de côvados, medidas do templo, de uma vara que mede o templo? Por que essa cana, que é uma vara, uma cana que é uma vara, por que essas medidas são tão importantes nas coisas de Deus? Bom, primeiro, é importante entender que os números são importantes também na palavra de Deus, e muitas vezes nós perdemos o sentido, o significado da palavra por não entendermos o significado dos números. Por exemplo, o número 1 significa unidade, significa Deus, representa Deus, em contraste com a multiplicidade dos deuses pagãos que existia na Terra. O número 40, que é múltiplo de 4. O número 40 significa aprovação, teste, como na tentação de Jesus por 40 dias no deserto. Também multiplicado por 10 dá 400, e é o número de anos aproximadamente da escravidão dos hebreus no Egito. E depois que eles foram libertados de Faraó, eles chegaram à divisa da Terra Prometida, depois de apenas 40 dias de caminhada, mas por causa da incredulidade deles, não puderam entrar na terra e vagaram 40 anos no deserto em sinal de provação. Moisés viveu 40 anos na corte egípcia, aprendeu tudo o que tinha que aprender do mundo, da ciência, dos egípcios, e aí ele teve que passar 40 anos no ostracismo do deserto, pastoreando ovelhas, para aprender, ou melhor, desaprender o que ele aprendeu no Egito e aprender de Deus. E depois ele passou 40 anos também pastoreando as ovelhas de Israel no deserto e morreu antes de entrar na Terra Prometida. Mas Deus precisou ensiná-lo por esses 3 períodos de 40 anos. Ele morreu com 120 anos. Ele também teria ficado 40 dias no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. E depois outros 40 dias após Israel cair na idolatria, adorando o bezerro de ouro. Elias, na mesma montanha, no mesmo monte, Elias passou, 300 anos mais tarde, ele passou 40 dias sendo provado por Deus ali no seu desânimo, na sua depressão. A chuva do dilúvio durou 40 dias e 40 noites, foi para provar a terra, a humanidade destruída nessa chuva de 40 dias e 40 noites. A água levou muito mais tempo para baixar, mas a chuva foi nesse período. O número 4, então, além de multiplicado por 10, ele tem um sentido de provação, ele sozinho tem um sentido de algo de grande amplitude. Por exemplo, quando a Bíblia fala de 4 cantos da terra. É uma extensão completa da terra. Jesus veio de Judá, que era a 4ª tribo. Nós temos 4 grandes profetas no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e temos 12 profetas menores, que é um número da multiplicação de 4 por 3, o produto de 4 por 3. 12 nos fala de governo humano. Eram 12 tribos de Israel, eram 12 apóstolos, encontramos múltiplo de 12 nos 144 mil israelitas de Apocalipse, que eram 12 mil de cada tribo. A Nova Jerusalém terá muros de 144 côvados, que é 12 vezes 12. E o número 5 nos fala de humanidade, fala da responsabilidade humana de fazer as coisas, de andar também, segundo a vontade de Deus, ou não, né? Ou segundo a vontade do homem, porque o número 5 também é um número que nos fala de humanidade. Nós temos 5 dedos em cada mão para fazer as coisas, para fazer as obras. Eram 10 ou 5 mais 5 as virgens que aguardavam o noivo no Evangelho, e elas falharam, 5 delas falharam. Eram 10 os mandamentos que Deus escreveu nas tábuas de pedra, na lei. Noé foi o 10º patriarca antes de Deus destruir a terra. Deus prometeu a Abraão não destruir Sodoma e Gomorra se existissem 10 justos nessas cidades. 7 é um número perfeito, é indivisível, e é várias vezes associado a Deus. Enquanto 2 ou 3 é um número visto por Deus como um testemunho suficiente
3 representa o mais perfeito testemunho, porque representa a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a divindade. O número 6, por outro lado, nos fala de imperfeição divina. É o número que não chega a 7, o 7 sendo a perfeição divina. O 666 é conhecido como o número de homem, o número da besta, lá em Apocalipse. E Golias, o gigante que desafiou a Deus, tinha 6 côvados de altura e 1 palmo. Não chegava a 7 côvados de altura. A ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. E um dos seus parentes, que foi morto mais tarde, na história nós vemos isso, ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Talvez pelo número 7 representar a plenitude e a divindade, é que o trono de Salomão tinha 6 degraus, deixando claro que, apesar de ele ser uma figura de Cristo, ainda era um homem imperfeito, quando ele subia para se sentar no seu trono. Mas o que estes números têm a ver com pesos e medidas da Bíblia? Bem, nós estamos vendo no capítulo 42 de Ezequiel, que tudo é falado de medida. Já vem do capítulo anterior, vai para o capítulo seguinte, e tudo fala de medida. Então, às vezes, é melhor até pensar muito mais no significado dessas medidas do que na tentativa de descobrir a que equivalem essas medidas no sistema métrico. Então, tudo tem a ver, nesses capítulos aqui, porque é nos números dessas medidas que nós devemos buscar entendimento. Ainda que eu não entendo Ezequiel, e talvez você também não vá conseguir entender, porque muitas coisas na Bíblia serão entendidas pelas pessoas que irão se relacionar com os eventos que são descritos na Bíblia. Então, quando Ezequiel nos fala do templo, que vai ser construído durante o milênio, os 1000 anos de Cristo, as pessoas lá que irão construir esse templo saberão como fazer esse templo e saberão o que significa cada medida, cada tamanho ali, cada proporção. Mas hoje nós nos contentamos em, às vezes, identificar o que o número da medida traz de sentido para nós. Por isso que algumas versões modernas, como a Bíblia da linguagem de hoje, elas convertem os 6 côvados e 1 palmo da altura de Golias com a expressão quase 3 metros de altura. Ou seja, perderam completamente a noção de que aquilo é um número que representa um homem imperfeito. Também essas versões modernas convertem o peso da ponta de ferro da lança de Golias como sendo de mais ou menos 7 quilos. Aí estragou tudo. Porque enquanto a palavra de Deus usa o número 6 para medir Golias e o seu múltiplo, 600, para o peso da ponta da lança, o tradutor que não entendia o que ele estava traduzindo, estragou o significado quando ele passou para medidas e pesos modernos. E, de repente, a imperfeita lança de Golias passa a ter o número 7 da perfeição na sua medida, nos mais ou menos 7 quilos que o tradutor moderno colocou, o que jamais poderia estar associado ao homem, é esse homem imperfeito que era Golias. E as versões que fazem isso são a Nova Versão Internacional, a NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a Bíblia da CNBB e uma versão aí que saiu com o nome de Bíblia Judaica Completa. E talvez existam outras também que destroem o significado dos números quando tentam dar uma ideia da equivalência moderna dos pesos e medidas. Nós poderíamos perguntar qual a razão de serem dadas tantas medidas precisas aqui nessa descrição do templo. É tudo medido, tudo de forma bem clara, bem específica. Eu creio que é porque o nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus que registra as coisas e elas permanecem do tamanho que ele determinou, com as medidas que ele determinou. Nós vamos encontrar outros exemplos também de medidas, lá em Apocalipse capítulo 11. João recebe uma cana para medir o templo, e esse templo aqui é o templo que existirá durante a grande tribulação, um templo no qual os judeus irão adorar, mas também depois disso o próprio anticristo entrará e irá querer parecer Deus ali, nesse lugar, nesse templo que deveria ser para Deus. Não é o templo ainda de Ezequiel,
que será o templo construído depois, quando Cristo estiver reinando aqui na terra, ou sobre a terra. O templo de Ezequiel vai ser muito maior e bem diferente desse templo. Vai ser um templo perfeito, obviamente não terá algumas características que nós encontramos nessa medição que João faz ali em Apocalipse 11. Essa medição onde ele encontra uma área que não deve ser medida porque ela está sendo pisada por gentios, ou seja, por impuros. Então existirá ainda impureza nesse templo aqui da terra antes do reino milenial de Cristo. Tem um detalhe nessa descrição de Ezequiel que realmente seria impossível caber no monte onde está o templo, que são 500 canas. É o versículo 16. É uma medida de 500 canas. 500 canas dá 1,5 km. Então só isso aí já seria muito maior do que o lugar que está hoje o templo lá. O que algumas versões trocaram por 500 côvados, talvez por achar que estava errada a medida. João recebe uma cana de medir, foi-me dado, Apocalipse 11, versículo 1, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ele mede o templo, mede o altar, o templo e o altar, e os que nele adoram. Para Deus, nesse momento aqui no futuro, essa é a única medida que importa. Porque isso mostra que já haverá um serviço, um culto a Deus no templo. A parte que está medida é a parte do altar, que nos fala do sacrifício, do templo em si e da adoração que é feita nele. Porém, o átrio dos gentios, que é o versículo 2, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então isso demonstra que haverá ainda haverá uma parte que é reservada, que é claramente deixada a Deus, permitindo que se use para adoração, mas haverá uma parte que está sendo profanada, que é a parte que foi dada aos gentios, que essa, na verdade, foi dada aos gentios lá atrás, na história de Israel, quando Israel perdeu o seu direito de adorar aqui na terra, o seu lugar de adoração. Quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 3 de Efésios, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados ou fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando são dadas as medidas do templo físico de Jerusalém, esse templo, as medidas são precisas. Não pode passar daquilo que é dado, porque elas são muito precisas. Mas quando nos fala aqui da parte que cabe à igreja, a parte que cabe aos santos, também tem medidas. Existe a medida da largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, né? São medidas, mas que tamanho são essas medidas? Não tem. Não tem limite. Não são especificadas. E quando vai falar mais adiante, no versículo 20, fala da infinitude do que Deus é capaz de fazer. Aquele que é poderoso para fazer
tudo muito mais abundantemente além. São 5 superlativos que fala? 5 superlativos. Em termos de redação, a professora ia arriscar 4 deles aqui, né? Porque acharia que estaria incorreto. É um exagero isso. Mas nosso Deus é um Deus exagerado, quando o assunto é Cristo, o amor de Deus e as bênçãos e privilégios do crente. Deus é exagerado para nós. No templo é tudo medido, tudo certinho, tem aquele tamanho, não pode passar daquilo. Mas dentro daquilo que Cristo fez por nós e que Deus nos deu para a igreja, ela para começar, não tem medida, né? Ela não tem medida, não tem arestas. Quando o assunto é a casa de Deus, a igreja no seu aspecto de casa, ela tem os seus limites colocados pelo Espírito Santo. E a gente lê isso em Efésios 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa edificação ela é muito interessante, porque um arquiteto ou um engenheiro que desenhasse essa planta, ao contrário daquele templo lá, que toda medida é muito certinha, ela está bem adequada, numa planta desenhada a partir daqui, nós temos que pensar assim, ela tem, o seu alicerce é muito específico. Todo projeto tem um alicerce. E dependendo do alicerce, o alicerce é que vai determinar o tamanho da casa, o tamanho da construção. Até onde uma parede vai, onde ela para, onde ela vira para a direita ou para a esquerda, e assim é o alicerce, assim é um projeto de alicerce. Um construtor, ele pega a planta do arquiteto, ele não pode ultrapassar as medidas do alicerce. E as medidas do alicerce que nós temos, primeiro é Cristo, a pedra angular. Ou seja, todas as medidas partem de Cristo, quando o assunto é a igreja, a casa de Deus. E depois é a doutrina dos apóstolos. Por isso que eles perseveravam. Logo quando a igreja é formada, nós vamos ver em que eles perseveravam. Eles perseveravam no ensino dos evangelhos, ou no que as pessoas achavam. Não. Eles perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Porque era a doutrina e comunhão dos apóstolos que ia determinar onde estariam as paredes agora dessa casa que Deus ia construir, esse edifício que Deus iria construir. Então não há nenhum projeto pode ser aprovado por Deus se ele for construído fora do alicerce traçado pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Basicamente o que nós temos nas cartas, nas epístolas e alguma coisa em Atos. Em cima disso, nós podemos ser edificados, né? Eu ia falar edificar, mas na realidade é sermos edificados. Porque aqui fala no versículo 19, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora, o que eu falei que era curioso nessa construção, é que ela tem os limites laterais, vamos chamar assim, de onde tem que ser as paredes, e não pode fugir do alicerce, senão a parede cai, mas ela não tem limite vertical. Não diz aqui até onde, que altura terá essa casa, né? Porque Deus vai estar acrescentando pedras e pedras nas paredes, mas nós não sabemos quando termina de colocar a última pedra, porque Deus não falou limite, então não cabe a nós sabermos quando será colocada essa última pedra. Mas no momento em que for assentada a última pedra, a gente aqui em Limeira, aqui no interior, quando termina as paredes e coloca o telhado, dá um churrasco para os pedreiros, né? É uma festa, porque colocou telhado na casa. Isso que significa que a casa está pronta, não tem acabamento, mas já está pronta. Já é motivo de celebração.
E que celebração será essa quando a última pedra for colocada nessa parede da casa que Deus está construindo? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.